CoachCast no ar, mais um episódio para você com uma convidada especial que está lá em Curitiba. Mas antes disso, quero agradecer aqui o apoio da camisaria Facílios. Olha só, estou aqui vestindo hoje Facílios, e a Facílios está fazendo 35 anos este ano. Você tem 2 lojas aqui em São Paulo para visitar e também no site deles. Se você entrar lá, camisariafacilios.com.br, usar o código CoachCast, você ganha 15% de desconto. Eu vou deixar aqui no link também, na descrição desse episódio, seja no YouTube, Spotify ou outra plataforma, um link para você comprar sua camisa lá na Facílios, ou vai direto lá na loja, que eles vão te atender super bem. E também quero agradecer aqui a Marketing Up, que ele faz automação de marketing. Todo e-mail marketing que quem se cadastra aqui no nosso site, sergioalbuquerque.com.br, você vai receber um e-mail que é gerenciado aí pela Marketing Up, lá do meu amigo Sérgio Angel. E eu estou aqui com Daniele Matos, lá de Curitiba, que tem uma trajetória super interessante. Quem é Daniele Matos? Olá, pessoal, que prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, Sérgio. Estou muito animada em compartilhar um pouco aqui da minha história, das minhas vivências, para poder, de certa forma, inspirar outras pessoas também, como eu já fui me inspirada muito por muitos mentores. Eu sou Dani Matos, sou a mãe de Samuelzinho, de 1 ano e meio, a esposa do Tiago, uma sonhadora, apaixonada por recursos humanos, fiz uma trajetória aí de mais de 15 anos dentro do mundo corporativo, passei por grandes empresas, empresas que as pessoas sonham em trabalhar, e no meio do caminho comecei a compartilhar muito conteúdo de RH, comecei a me envolver com a comunidade lá desde 2012, acabaram surgindo muitos prêmios, fui indicada a prêmios de RH, indicações, tanto como Jovem Talento, como influenciadora de RH até hoje, até o ano passado, esse ano devem surgir alguns, se Deus quiser também, e com isso surgiu a RH Lovers, né? RH Lovers já existia no meu coração desde 2012, em 2019, 2020, ali, bem na época da pandemia, finalmente nasceu a RH Lovers, que hoje é a nossa escola de BPs, de Business Partners de RH, e já vamos completar 5 anos agora esse ano, já formando aí mais de 2.000 BPs para o Brasil. A gente fala que a gente está formando a elite dos BPs aqui no nosso país, e tenho sido muito feliz com tudo que a gente está entregando, porque a gente realmente está impactando pessoas, impactando carreiras, fazendo com que as pessoas se sintam mais felizes, e nesse meio do caminho, né, eu que sempre fui uma profissional de RH, me tornei até uma posição de gerente dentro das organizações, hoje venho me desenvolvendo também como CEO, né, como empresária aqui, que é um outro caminho, uma outra evolução que estou vivendo, e estou muito feliz com essa trajetória. Então, espero poder compartilhar aqui com vocês bons insights aí, para que vocês também possam aplicar nas suas carreiras, nas suas vidas, nas suas profissões. Que legal, e eu conheci a Dani através de um curso que eu fiz ali rapidinho de BP da Solids, né? Foi isso, né? Que bacana, pois é, olha, esse curso está rendendo, viu? Muita gente viu, foi um curso de 2 horas que eu fiz a convite deles para a escola de pessoas, e tem sido muito legal, porque as pessoas já estão transformadas só em 2 horas de conteúdo. Eu falo, imagine só se você vir para minha formação, que são mais de 80 horas, 1 ano estudando comigo, o que vai acontecer na sua vida, né? Então, eu gosto muito de compartilhar conteúdo nas redes sociais, e sempre aceito esses convites de parceiros também. Fico muito feliz que você tenha me conhecido por lá e tenha gostado do conteúdo. Eu gosto sempre dos cursos que tem da Soares mesmo. Eu não vou atuar como BP, não é minha intenção, né? Mas como eu trabalho como coach, como mentor de carreiras, como consultor, é bom a gente estar sempre com um conhecimento na ponta da língua, né? E eu acho que isso... Eu atendo muitos BPs, muitas BPs, então é bem legal, bem interessante eu também estar por dentro do que é esse mundo, né? Porque às vezes até eu quero que você explique, né? O que é BP? BP, vamos lá, BP. Gente, BP é um termo que existe já há mais de 30 anos, tá? Mas a galera de RH tem gente que ainda não conhece, né? BP é a sigla de Business Partner, quando a gente traduz, né, esse termo, que foi criado por Dave Urich, lá na final da década de 80 para a década de 90, ele desenhou esse termo dentro do RH pensando como a conexão entre RH e negócio, né? O RH até então, naquele momento, um pouco até hoje, né, infelizmente, ainda está muito focado para a agenda de pessoas e, ok, cuidar de gente, mas havia um distanciamento muito grande do negócio, né, de tangibilizar um pouco mais a estratégia para onde o negócio está indo através das soluções de pessoas, e por isso que foi criado
esse termo de business partner, que hoje em dia muitas organizações têm a carreira de BP. Eu mesma estive em muitas organizações, como Renault, Grupo Boticário, como BP mesmo, na carreira, né, no cargo de BP. Mas o que a gente acredita aqui na RH Lovers, e pela minha experiência, tanto trabalhando no mundo corporativo como desenvolvendo BPs já há 5 anos, é que o BP é um posicionamento do RH. Então, é uma forma do RH se posicionar como um parceiro estratégico de negócio, e é isso que posiciona a gente num patamar diferenciado dentro da organização, de parar de ser só a mocinha do RH ou a babá, né, ou ali, eu falo, a pastelaria, o RH garçom, né, que está ali só para servir. Na verdade, a gente está ali para falar sobre negócio, para ajudar a nossa empresa. O papel do RH dentro da organização é cuidar de gente, sim, passa por isso, né, apesar desse ser um papel do gestor, né, gestão de pessoas é coisa de líder, né, o RH vai dar as ferramentas, os recursos, vai desenvolver a liderança para isso, mas a gente está ali, de fato, para levar a nossa empresa, para tornar a nossa empresa mais competitiva, diferenciada no mercado. Então, Dave Urich já fala que RH não é sobre RH é sobre negócio, né? E esse é o nosso papel aqui na RH Lovers, transformar a mentalidade e o posicionamento dos profissionais de RH, mas eu já adianto, tá, Sérgio? Tudo que eu falo aqui é sobre posicionamento profissional. Então, por mais que eu direcione muito, o nosso foco é o profissional de RH, tudo que a gente fala serve para qualquer área. Meu marido é engenheiro, meu pai é de outra área, eu tenho amigas que trabalham na área financeira em outras áreas, elas me assistem e falam, mas tudo que você está falando serve para mim também, vou aplicar no meu time, né? Porque, de fato, o que a gente ensina aqui é esse posicionamento mais protagonista, assertivo dentro das organizações, de não perder o espaço de levantar a mão, de se posicionar, de usar dados para tomada de decisão. Então, eu converso com o profissional de RH, mas qualquer pessoa que me ouvir, como você me assistiu um pouquinho ali, né, no curso de BP, mesmo não estando nessa área, dá para aprender e aplicar muita coisa no dia a dia. E é uma área que eu gosto muito, como é a área de pessoas que eu gosto, e gosto de negócios, né? Eu sou um cara que vem de vendas, vem de marketing, né? A minha essência é essa. Depois eu fui vendo essa vocação também para ajudar os outros como consultor, coach, mentor, e aí tem tudo a ver, né? Porque a gente tem que entender a linguagem, como funciona essa linguagem lá dentro. Sim. E principalmente o BP, né, ou a BP, eles têm que entender de negócio, né? Eu acho que foi um dos pontos que me chamou a atenção lá no seu curso. Por isso que brilhou o olho para mim e disse, poxa, eu tenho que trazer a Daniela aqui também no CoachCast. Muito bom, é isso mesmo, é esse o caminho. Legal, maravilha. Agora vamos falar um pouquinho do seu começo, lá atrás, quando você foi definir a área que você queria atuar. Foi difícil ou você já tinha noção daquilo que você queria fazer? Olha, quando eu fui escolher, na verdade, eu acabei fazendo faculdade de administração, né? Que muita gente fala assim, não sabe o que fazer, vai fazer administração, né? Na época era o primeiro ano de ProUni no Brasil e meus pais não tinham uma renda alta para pagar a faculdade. Eu ainda ganhava ali meus 300, 400 reais, porque eu comecei a trabalhar com 16 anos. Eu fui num consultório de dentista e eu cheguei, tinha uma vaga lá de assistente, cheguei em casa e falei para meu pai, olha, vou me candidatar com uma vaga de assistente dentista. E meu pai, que não conseguiu completar a faculdade, ele sempre cuidou muito da nossa educação. Tipo, mas você precisa trabalhar agora, filha? A gente vai dar um jeito. E eu, não, eu quero trabalhar, quero ter meu dinheiro, né? E aí eu fui trabalhar no consultório de dentista, estudar, fazer ensino médio no horário, trabalhava em outro ali para ganhar meu dinheirinho, né, meus 300, 400 reais na época, porque isso é que se pagava num estágio lá em, sei lá, em 2000 e quantos, né, e meu pai falou assim, mas então você vai guardar um terço desse dinheiro, então guardava um terço desse dinheiro, né, para poder utilizar em momentos que eu precisasse, minha reserva financeira desde muito nova, né. Então, eu já trabalhava em escolas, fazendo um trabalho bem administrativo, bem iniciante mesmo, e acabou surgindo a oportunidade de fazer a faculdade de administração, através do ProUni, então não paguei a faculdade, foi um grande presente naquele momento, e surgiu um estágio, e era um estágio numa das melhores empresas no interior de São Paulo, uma empresa que todo mundo sonhava, aquela empresa que você esquece o crachá pendurado, sabe, para mostrar que você trabalha lá, assim, e era uma vaga para infraestrutura, porque no fim das contas o que eu queria era um estágio, né? Eu nem sabia assim, puxa, RH, ou que área eu quero trabalhar numa empresa grande, fazer carreira, e foram 3 meses de processo seletivo, eu não passei nesse processo seletivo, lembro, até me marcou muito, porque eu fiquei sem voz, de tão nervosa que eu fiquei, de tantas etapas dinâmicas, assim,
e o gerente da área de infraestrutura, ele tinha sido gerente do RH, Reinaldo Mendonça, e ele me chamou numa sala e ele falou, Dani, olha, você não passou por esse processo, mas a gente acredita que você tem cara de RH, o que você acha de você vir aqui, a gente tem uma vaga de RH, eu topei o desafio, e lá comecei como estagiária mesmo, né? Então apoiava, fazia ali um pouco de recrutamento e seleção, de vagas operacionais. Foi bem interessante. No meio do caminho, ainda passei num concurso de banco. Hoje em dia eu nem sei como está isso, mas na minha época era nossa, concurso de banco, fazer carreira, ganhar bem no banco. E eu lembro que a minha gestora falou: vai lá ver qual é a agência que você vai trabalhar, vai ver se é isso que você quer. Era para trabalhar, para ganhar na época, talvez o triplo em dinheiro, né? E eu lembro que quando eu cheguei no banco, eu cheguei a escolher a agência que eu queria, cheguei no banco, olhei e falei, não é isso que eu quero para mim. Né? E arrisquei, né? Eu falei, poxa, era para ganhar muito mais, mas eu sabia que naquele momento não era sobre dinheiro, né? E sim sobre apostar no desafio e no crescimento. E eu escolhi ficar como estagiária mesmo naquela organização, e por aí as coisas foram fluindo, né? Nessa empresa que eu estava como estagiária. Eu fiquei muito tempo, porque naquela época o programa de estágio não tinha esse limite de 2 anos, como é hoje, né? Estava bem naquela virada disso, então eu fiquei mais do que 2 anos estagiando. Finalmente fui efetivada como analista júnior, porém veio a crise de 2009 e eu acabei sendo uma das pessoas escolhidas para ser desligada. Eu era mais júnior do meu time, foi um baque muito grande, porque era uma empresa que eu amava, que todo mundo na minha região sonhava em trabalhar lá. É difícil a gente ser desligado, né? Mas hoje, quando eu olho para trás, eu agradeço, porque isso foi o que me deu um empurrão para muitas outras coisas boas acontecerem na minha vida. E tem coisas que a gente só entende depois, né, Sérgio? Na hora, a gente, né, eu queria desistir do RH e não quero mais isso, vou trabalhar em outra coisa. Fiquei 6 meses procurando emprego. Mas eu falo que se isso não tivesse acontecido, talvez, não sei, eu sou uma pessoa bem ambiciosa, mas talvez eu não tivesse crescido tanto na minha carreira, porque eu teria ficado lá, não teria conhecido outras oportunidades. E foi quando, depois de 6 meses, surgiu uma oportunidade temporária em São Paulo, na capital, porque eu morava em Sorocaba nessa época, e foi lá onde as coisas começaram a destravar. Eu fui trabalhar numa consultoria, fui muito desafiada, e foi isso que me impulsionou a crescer e a chegar em posições de gestão também em grandes organizações. Que legal que sirva de inspiração essa tua trajetória, né? Que muitas vezes, antes de mais nada, eu vou definir não o imediato, não vou optar por ganhar mais hoje, ganhar 3 vezes o que eu estou ganhando, pela facilidade, pelo conforto de ter passado num concurso. Imagino que tenha sido o Banco do Brasil ou Caixa Federal, né? Isso, era a Caixa Econômica Federal na época. Então, são os que têm concurso, né? Realmente é muito bom, é legal olhar para isso, né? Mas tem que dizer assim, o que você quer para você, né? Exatamente. Sempre falo para as pessoas, você se conheça bem, né? E você, eu acho que talvez naquele momento já se conhecesse bastante para tomar essa decisão. Porque é difícil, né? Você novinha, pô, vou ganhar 3 vezes mais, e bancar isso aí não é fácil. E contar com o apoio das pessoas à volta, porque meu pai, especialmente, assim, que foi um cara que foi sócio de empresas, né? Foi empresário, então ele tinha uma visão e como eu falei, a educação para ele era algo muito importante. Então, ele sempre falou, filha, você tem tudo que você precisa aqui, né? Roupa, comida, cama para dormir, né? O que você precisar. Então, assim, você não precisa escolher isso porque você precisa. E, de novo, né, Sérgio? Acho que cada um tem o seu contexto. Eu não vim de família rica, meus pais não eram ricos, nunca foram, né? A gente tinha, sim, uma condição de vida confortável, né? Mas não, naquele momento eu não precisava ganhar mais, eu podia fazer essa escolha de ficar num outro lugar e que de fato me fez chegar muito mais longe do que talvez se eu tivesse ido para o banco, né? Então, acho que são as pessoas que a gente tem à nossa volta. Minha gestão na época também falou: vai lá ver, escolhe, vê se é isso mesmo que você quer, né? Então, eu tive a felicidade de ter essas pessoas no meu caminho também, me orientando, porque quando a gente é estagiário, estudante, é tudo muito novo, né? E a gente pode também se iludir, cair em algumas armadilhas, né? Uhum. Uau, então você teve bons mentores na sua trajetória, hein? Que legal. E corajosa a sua gestão aí, né? Entusiasmar você a fazer isso. Porque tem gestores, às vezes, que têm medo de perder, porque perder alguém do time dá muito trabalho, né? A gente sabe disso. Eu já tive empresa há muitos anos e sempre era empresa menor, assim, time pequeno, 10, 12 pessoas. Então, você perde um, dá uma trabalheira para trazer outro, para treinar esse outro, para que ele entre na cultura da empresa, para que entenda os processos, né? Levam 2, 3, 4, 5 meses. Mas outra palavrinha que me chamou a atenção aqui, que eu gosto
de ter as hashtags aqui dessa entrevista, é ambição. A gente tem que ter ambição, só que dá para diferenciar. Tem gente que fala, às vezes, que não é ambiciosa, né? Isso aparece em alguns testes aí que eu faço, né? Poxa, falta de ambição. É que as pessoas talvez confundam ambição com ganância. Fala para a gente como é ter ambição. Para mim, a ambição foi sempre entender que eu podia ir mais longe, né? E de querer ser desafiada. E você sabe que uma vez fiz até um discurso com uma antiga gestora minha, do tipo, cara, eu quero desafio, para mim não importa o dinheiro, né? Eu quero desafio e eu quero viver coisas novas, porque eu sei que isso vai me ajudar lá na frente. E aí eu lembro dela me chamar a atenção, porque ela falou assim, mas o dinheiro é importante também. Né? Então, não tome decisões sem pautar isso também. Então, se você muda de empresa ou tem alguma oportunidade, faça uma boa negociação de proposta, tanto que ela passou a me assessorar toda vez que eu ia mudar de empresa. Ela é minha melhor amiga até hoje. Essa pessoa que eu estou contando, eu falo sempre dela, em todas as minhas aulas possíveis, porque ela é muito importante. Ela foi uma mentora muito importante na minha carreira, que é a Aline. Quando eu entrei como estagiária nessa empresa que eu comentei, ela era analista sênior. Ela foi crescendo, se tornou líder, a gente, né, fomos para caminhos diferentes, depois ela me puxou para um outro desafio, em 2012, onde, nessa empresa que eu trabalhei com ela, foi onde eu me tornei líder, né, e fizemos uma trajetória juntas ali de liderança. Hoje ela é vice-presidente global de RH, mora nos Estados Unidos, e é uma grande amiga, mas também é uma grande conselheira. Então, sempre em momentos de pontos de inflexão, de mudanças importantes na minha trajetória, ela sempre me assessorava, porque para mim sempre brilhou os olhos viver coisas diferentes, porque eu entendo que quanto mais repertório a gente tem, quanto mais vivências diferentes a gente passa, isso vai criando, né, aumentando a nossa caixa de ferramentas aqui, isso abre espaço para as nossas oportunidades. E eu lembro muito dessa fala dela, porque isso sempre me brilhou os olhos. Ela falou, mas não esqueça de negociar bem, porque o fato da gente também ter uma boa remuneração, de estar bem posicionado, isso faz com que a gente tenha poder de escolha, né? E hoje, quando eu olho para trás, né, poder sair de uma empresa grande como eu estava no Grupo Boticário, pedir demissão para estar, né, para me dedicar 100% à minha empresa, RH Lovers, foi também porque eu consegui juntar um bom dinheiro, fazer a minha reserva financeira para eu poder tomar essa decisão, porque talvez se eu não tivesse isso, seria mais difícil, né? Porque o dinheiro no bolso importa, né? Então, acho que é um pouco desse equilíbrio, mas a ambição para mim é sempre olhar para frente e enxergar que a gente pode mais. E até hoje, eu sou uma pessoa muito ambiciosa, eu olho para a minha empresa, para tudo que a gente está fazendo, para o impacto que a gente está gerando para os profissionais, para as organizações, falo, a gente pode ir mais longe, como é que a gente vai trabalhar para chegar lá? É óbvio que com isso vai vir, a gente vai ganhar mais dinheiro, eu vou conseguir fazer mais investimentos na minha empresa, mas isso tudo sempre se conectou com uma missão maior para mim. Meu pai, quando eu compartilhava conteúdo gratuitamente, antes de abrir a RH Lovers, ele falou uma vez para mim assim, filha, você trabalha tanto, eu vejo você fora do horário de trabalho, final de semana, se dedicando, quando é que você vai ganhar dinheiro com isso? Né? E um dia eu falei para ele, pai, não é sobre dinheiro, é sobre uma missão, sobre impactar as pessoas, compartilhar o que eu sei, que vai poder ajudar muita gente, e me emociona muito até hoje. Eu falei para o meu time outro dia, eu recebo depoimentos dos meus alunos quase todos os dias aqui, e não são depoimentos de, o curso foi legal, né? Mas é depoimento de, poxa, ter participado da formação mudou minha vida, o meu salário mudou em 4 vezes nos últimos 2 anos, porque eu me tornei um profissional mais competitiva. Acabei de receber uma mensagem de um aluno falando que se tornou head de RH numa organização, ele falou, agora você já pode divulgar, todo mundo já sabe. E isso me emociona, porque o sucesso deles é o nosso sucesso aqui como RH, e como RH Lovers, né? E isso faz com que a gente queira impactar ainda mais pessoas, porque essas pessoas estando realizadas com as suas carreiras, elas também vão impactar a vida de outras, e isso acaba se tornando um rolo ali sem fim, né, de impacto positivo. Então, é isso que me move, né, muito de preparar esses profissionais de RH e dar palco para eles também aqui dentro do espaço que a gente tem na RH Lovers. Que legal. RH Lovers, então, esse ano completando 5 anos. Então, fala para a gente um pouco como foi essa jornada, né, do RH a ser CEO da RH Lovers. Pois é, como eu comentei, eu compartilhava já muito conteúdo fora do horário de trabalho, e
quando eu comecei a compartilhar conteúdo e comecei a ver, lá em 2012, tá? Faz tempo, que as pessoas acham que as coisas nascem da noite para o dia, né? Eu recebi uma mensagem esses dias assim, ai, como é que se faz? Como é que você se tornou essa mentora, que é autoridade e tudo mais? Eu falo, gente, faz anos já, nós estamos em 2025, já faz pelo menos 13 anos que eu compartilho conteúdo sempre, e isso foi a construção da minha marca pessoal. E quando eu comecei a compartilhar isso, fui convidada para ser presidente da BRH de Sorocaba, para gerenciar ali todo o time, fui indicada para prêmios. Eu pensava inicialmente na minha empregabilidade, sabe, Sérgio? Poxa, de ser uma profissional competitiva no mercado, o pessoal está me vendo, está vendo meu conteúdo, está se inspirando, eu vou poder trabalhar em boas empresas. E, de fato, isso aconteceu, né? Muitas vezes eu pude escolher onde eu queria trabalhar. Teve processos seletivos que estavam abertos há 8 meses e quando eu cheguei eu fui contratada, né? Então isso é muito legal. Eu falo, o Grupo Boticário é um auge porque é o sonho dos meus alunos trabalharem lá e eu tive a oportunidade de ser gerente de BPs lá, atendendo vice-presidências, então foi um trabalho bem legal. E em determinado momento, ali 2019, mais ou menos, eu lembro que muita gente começou, as pessoas sempre me pediam muitos conselhos, e queriam aprender comigo, e tudo que eu compartilhava brilhava os olhos das pessoas, e eu falava, gente, é tão básico algumas coisas, porque fazia parte do meu universo, das empresas que eu estava, mas que eu via que muitas empresas não faziam isso ainda. E tem uma frase da Zora Viana, uma colega minha, e ela fala que o seu óbvio pode ser o milagre de alguém, né? E é muito sobre isso. Às vezes a gente acha que está compartilhando algo que é básico para você, porque você faz aquilo todo dia, ou porque já é tão comum para você, mas o outro nem sabe daquilo, né? Então eu aprendi que compartilhar o que eu sabia era importante, e eu decidi criar um curso de BPs. Falei, poxa, como profissionalizar isso, né? Impactar mais pessoas. Na época eu já morava aqui em Curitiba, só que Sorocaba, interior de São Paulo, era um lugar que eu era muito conhecida, porque eu já tinha liderado grupos de RH por lá. E eu falei, vou fazer um curso lá, presencial, vai ser um sábado de 8 horas. Comecei a vender o curso. Vendi para algumas pessoas. Eu lembro que na época eu falei, não, se eu faturar aqui R$3.000 com esse curso, já me paga o meu deslocamento, já paga, já está ótimo, né? Só que veio a pandemia. E aí, com a pandemia, gente, mas daqui 15 dias a gente remarca, daqui 15 dias chegou um momento que se tornou insustentável aquilo, e eu falei, não vai rolar mais, não vai acontecer, eu vou ter que transformar isso aqui num formato online, que na época não era tão comum como hoje, né? Na pandemia, foi o boom dos cursos online, da gente também ir para esse lugar, porque era o que tinha na mão, né? E hoje é tão comum a gente estudar dessa forma. E aí eu transformei esse curso, que seria de um dia, num programa de mentoria de BPs de 10 semanas. E quando eu divulguei isso, 70 pessoas compraram a inscrição para participar comigo, né? Na época deu quase R$30.000 que entrou, e eu lembro que eu fiquei chocada. Eu falei, meu Deus, como assim? Que potência, tipo, né? E assim, orgânico, totalmente orgânico, sem entender nada de negócio. Eu simplesmente divulguei nas minhas redes sociais e eu tinha uma demanda reprimida muito alta de gente querendo aprender comigo. E daí foi muito legal, porque eu falei, poxa, tem potencial isso, entreguei, foi muito bom, os feedbacks foram incríveis, né? Lógico que é o primeiro, a gente aprende muito da forma que entrega, foi tudo entregue ao vivo, mas muita gente já se transformou. Eu tenho alunos que estão comigo desde aquela época, eu falo que são os membros fundadores, né? 5 anos estão comigo, nunca saíram daqui, estão sempre renovando, porque realmente foram muito impactados por essa primeira turma. E aí eu fui buscar, aí eu tive que buscar conhecimento, né? Registrei a minha empresa no meio do ano de 2020, ali no meio da pandemia, eu tirei um mês de suspensão no trabalho, né? O Boticário fez isso, deu um mês de suspensão para todo mundo, então eu fiquei um mês sem trabalhar, e meu marido estava na Suécia nessa época, porque ele tinha ido fazer um short assignment pela empresa dele, então eu estava sozinha aqui no Brasil. O que, de certa forma, né, apesar das circunstâncias, tudo que a gente estava vivendo, foi positivo, porque eu tive muito tempo para me dedicar para construir o meu negócio ali, né? Eu fui para casa da minha mãe na época e fiquei totalmente dedicada a isso. E aí nasceu a marca, nasceu o nome, né, na época RH Lovers era um nome que já me acompanhava desde 2012, da época dos meus grupos de RH, é um grupo que eu participava, a gente se chamava de Somos RH Lovers, eu e a coordenação do grupo, só que aquela marca ficou muito comigo, as pessoas lembravam da Dani RH Lovers, da Dani apaixonada por RH, e quando eu fui criar o nome da empresa, uma pessoa me falou, tem que ser RH Lovers, né? Eu falei, tem que? Olha, tem que ser, e eu falo que foi um grande acerto, né? Eu gosto muito da nossa marca, de como as pessoas se identificam, porque acabou virando
uma forma das pessoas se rotular. Eu sou um RH Lovers, né? Eu sou um apaixonado por RH, e isso é muito legal. E assim nasceu o RH Lovers, e venho me desenvolvendo desde então, né? Porque eu comecei sozinha, como a empresária, né? Que o pessoal fala. Então, eu conduzindo tudo, o processo de cabo a rabo. Depois, com o tempo, eu contratei uma primeira assistente, né? Impulsionada por uma colega minha que estava me apoiando em alguns processos, e ela falou: Dani, você precisa pensar no seu custo hora, no seu tempo, né? É muito mais valioso você estar gerando conteúdo e ali vendendo e fazendo outras coisas do que ficar gerando nota fiscal, por exemplo. Eu gastava o meu domingo inteiro fazendo nota fiscal por nota fiscal. E essa foi a minha primeira contratação aqui na RH Lovers, que é a Ana, que está comigo até hoje, que chegou para cuidar de notas fiscais e hoje é o meu braço direito aqui, quando a gente fala do time de operações, né? Então, é um processo, né, Sérgio, de o empreender, e eu sigo amadurecendo, e claro, tive muitos mentores também nessa jornada, até hoje tenho, semana passada encontrei 3 deles, né, para compartilhar um pouco, para a gente também aprender, porque uma coisa é eu ser a gerente de RH que está ali discutindo com o board, outra coisa é eu ter a minha própria empresa, né? Então, eu conheço muito de RH, conheço de negócio, mas eu preciso ter uma visão ainda maior, né, de conhecer todos os setores. E a gente está num momento aqui muito de focar em marketing comercial, né? Justamente para a gente conseguir crescer e escalar. Então, eu fui buscar também mentores que tinham esse conhecimento e time, né? Tenho contratado pessoas mais sêniores para estar comigo, para a gente realmente conseguir escalar e fazer a RH Lover chegar a muito mais lugares aí no Brasil. Sensacional. Dani, eu queria ficar contigo aqui o dia todo, a gente batendo esse papo, que é tão gostoso, você tem tanta coisa para trazer para a gente, né? Mas a gente está chegando no finalzinho, olha como passa rápido, hein? Sim. Os nossos episódios aqui têm 30 minutos, mas eu queria, para a gente finalizar aqui, o que você tem de dicas para quem quer começar, alguma leitura específica, o teu próprio curso, né? E como as pessoas fazem para te encontrar. Bom, eu estou ali nas redes sociais, você pode me buscar como Daniele Matos, _RH Lovers, tá? Tem a página também na empresa, @RH Lovers, tanto no Instagram. O Instagram é o lugar que eu mais estou, que eu mais me sinto à vontade, eu gosto de abrir stories ali, conversar com as pessoas, mas também estou gerando conteúdo no LinkedIn, estou no YouTube, tem podcast no Spotify também, o Sala VIP dos BPs, né? Para quem quiser se aprofundar nesse conteúdo de RH, de posicionamento profissional, temos os conteúdos gratuitos e, óbvio, temos a formação de BPs aqui na RH Lovers e a nossa comunidade de BPs, onde a gente recebe 2 convidados todos os meses para compartilhar boas práticas, cases, mentorias, desenvolvimento de soft skills para os profissionais de RH em geral, tá? E o Sérgio tinha me perguntado que livros, né, que eu estava lendo nesse momento, e eu sou a doida dos livros, assim, tem muitos espalhados aqui pelo meu escritório, tem sempre algum na bolsa, né, geralmente eu estou lendo várias coisas ao mesmo tempo, e eu às vezes acabo até passando um pouco da leitura, vou um pouco mais para frente, direto ao ponto onde eu quero chegar, sempre são livros mais técnicos, né, e eu separei 3 livros aqui, que eu estou lendo neste momento, até para momentos diferentes, né? Então, um dos livros é esse aqui, que é o Vai ou Voa, é o livro dos fundadores da Conquer, eles são meus mentores, então Que legal. São 2 caras muito inspiradores. Todos os cursos que a Conquer liberou de 2020 para cá gratuitos. Todos. Maravilhoso. Aliás, eu fui professora em um dos cursos que foi liberado recentemente, o curso de T&D. Então, fica a dica aí para quem for entrar na Olha aí, viu? E tudo mais. Eu sou professora da Conquer também, né? Então, esse é um livro que fala muito sobre carreira, sobre mentalidade, né? De pensar diferente. Esse livro aqui, né, O Diário de um CEO, é um livro que também tem me ajudado, eu estou lendo ele ainda, né, mas um pouco nesse meu desenvolvimento aqui como empresária. E esse livro aqui, O Conselheiro Confiável, ele é um livro que até então só tinha em inglês, se chama Trusted Advisor. Eu conheci ele há muitos anos, quando eu, enquanto BP, estava desenvolvendo um time comercial. Ele é um livro para vendas, para comercial, então pode ajudar muito você, Sérgio, que gosta disso, né, e de outras pessoas que trabalham nessa área, mas eu uso esse livro como conteúdo para os meus alunos, porque eu acredito que o RH ele precisa se tornar esse conselheiro confiável, né, esse trusted advisor da liderança. Afinal de contas, a gente está ali trabalhando junto para entregar bons resultados para a organização. Então, também é um livro que eu já li ele em inglês e eu descobri que ele tem em português recentemente. Então, também é uma leitura muito boa aí para criar confiança, para criar essa intimidade. A intimidade não de se tornar amigos, né? Mas uma intimidade que se torna uma relação muito profunda de confiança para que tudo flua ao redor, né?
Excelente, então batemos um papo muito bacana hoje, cheio de aprendizados, que vai ter que ter uma segunda versão, né? Essa entrevista aqui vai ter que ter uma repetição, hein, Daniele? Com a Daniele Matos, CEO da RH Lovers, e volte sempre aqui nesse espaço, e vocês aí que ouviram ou assistiram e gostaram, contribua com a gente, divulgue, compartilha, faz aí porque vale muito a pena, porque vai ter aquela pessoa que gosta muito de RH e com certeza vai ganhar muito aqui seguindo a Daniele Matos também no LinkedIn, no Instagram, onde for, e quem sabe fazendo o curso lá de BP. Certo, espero você. Estou à disposição aqui para apoiar e para tornar RHs melhores, mas, como eu falei, o que eu ensino aqui pode apoiar qualquer profissão. Então, tenho certeza que você vai aprender um pouquinho comigo ali, se você me acompanhar diariamente, até porque eu compartilho a minha rotina, um pouco da minha vida, dos meus desafios aqui como mãe também. É verdade, que não são poucos ainda. São muitos. Então, tá, Joia, super obrigado pela sua gentileza em tirar esse tempinho para vir aqui. E vamos nessa. Muito obrigado. Obrigada a vocês.